Capítulo 1. São Paulo. Noite chuvosa. Casa de Heitor, em sua suíte. O silêncio é quebrado apenas pelo barulho distante da tempestade. Mas na cama, Heitor não descansa. Ele se agita, como se lutasse contra algo que só ele consegue ver. Em seu pesadelo, a cena é brutal. Ele e a esposa discutem dentro do carro, as vozes misturadas ao som da chuva. De repente, um flash. O impacto. O volante fugindo de suas mãos. E a imagem que o persegue todas as noites, o rosto da mulher, ensanguentado, imóvel. Heitor desperta de um salto. O coração dispara. Ele olha ao redor como se esperasse ver alguém ali, observando-o. Tremendo, abre a gaveta da cômoda. Lá dentro, uma caixa de remédios. Ele tira um comprimido, engole às pressas, fecha os olhos, tentando fugir daquele passado que insiste em voltar, todas as noites. Dia seguinte, na diretoria da faculdade. Heitor está sozinho na sala, parado diante da janela. Ele observa o movimento lá fora, mas sua mente parece distante, pesada. A porta se abre bruscamente. Guilherme entra, visivelmente abalado. Nervoso, ele dispara. "Por que você tirou o dinheiro da conta sem me consultar?" Heitor vira devagar, quase indiferente. Apenas responde: "Bom dia, Guilherme." Mas Guilherme não aceita o tom calmo. O dia dele, segundo ele mesmo, começou péssimo e fica pior quando revela o motivo. R$ 200.000 sumiram da conta da faculdade e Heitor não o consultou. Heitor, porém, não parece preocupado. Ele afirma com frieza: "O dinheiro é dele." Guilherme rebate: "É nosso, da faculdade." Mas Heitor já voltou a encarar a janela, como se conversasse com o próprio reflexo. Então revela que usou o valor para ajudar a instituição de caridade da família. Guilherme fica atônito. 200.000 doados? Heitor confirma sem hesitar. As crianças precisavam, e ele não se arrepende. Guilherme perde o controle, bate a mão na mesa e exige: "Nunca mais tome uma decisão dessa sozinho." Mas Heitor não responde. Não realmente. Seus olhos, de repente, se fixam em algo do lado de fora. Sua voz se torna baixa, quase um sussurro. "Ângela." Guilherme não entende. "Como?" ele pergunta. Mas Heitor já não escuta. Sai da sala às pressas, como se perseguisse um fantasma. Heitor caminha pelos corredores da faculdade como alguém que persegue uma memória que insiste em fugir. Ele abre portas, olha dentro das salas, procura algo ou alguém com certa urgência. A cada sala vazia, sua ansiedade cresce. Até que, ao sair de uma delas, ele paralisa. No corredor, uma mulher. Andando calmamente, como se não pertencesse ao mundo real. E Heitor sorri, um sorriso carregado de emoção e incredulidade. "Ângela", ele diz, aproximando-se. Mas quando ela volta o rosto para ele, a resposta é um choque. "Não, me chamo Sofia." Heitor congela. Os olhos dele brilham com uma mistura de dor, espanto e esperança. Ele murmura o nome dela, como quem acaba de ver um fantasma. Sofia percebe e brinca. "Me pareço com a Ângela, acertei?" A jovem está curiosa e quer saber: o que ela é sua? Heitor não consegue acompanhar. Ele baixa a cabeça, confuso, e responde: "Minha esposa." A curiosidade dela muda de tom. Ela pergunta se Ângela é professora. Heitor respira fundo, fecha os olhos e solta a verdade como quem abre uma ferida. Ela faleceu.
Sofia se arrepende imediatamente da pergunta. Ele pede desculpas pela abordagem. Ela se assenta ao lado dele, segura sua mão e o encara com gentileza. Há algo na forma como ela olha para ele, algo que o desarma. Heitor tenta recuperar o controle, explicando quem é: diretor da faculdade e professor de filosofia. Sofia sorri, simpática. É seu primeiro dia de aula e, por coincidência ou ironia do destino, cursará filosofia. Heitor a observa com intensidade. Sofia brinca dizendo que vai torcer para ser sua aluna e se levanta para resolver pendências da matrícula. Ele também se levanta, ainda impressionado, e confessa mais uma vez: a semelhança entre ela e Ângela é assustadora. Então, algo inesperado acontece. Sofia pega a mão dele e a coloca suavemente em seu próprio rosto. É um gesto íntimo, profundo, quase perturbador. Sou real, professor. Heitor fecha os olhos por um instante, como se temesse perder a noção do que é memória e do que é presente. Quando recua, sua voz é baixa. Seja bem-vinda, Sofia. Ele se afasta pelo corredor. Sofia observa a partida dele com um sorriso enigmático. Na sala de Heitor. Heitor entra e bate a porta com força. Um som seco que ecoa pelo espaço silencioso. Ele entra com passos lentos, quase arrastados, como alguém que carrega o peso de duas vidas, a que vive e a que perdeu. Heitor se senta à mesa. Seus olhos, cansados, vão direto para o porta-retrato. A foto de Ângela, sorridente, intocada pelo tempo, ao contrário dele. Com mãos trêmulas, ele pega o porta-retrato. Os dedos percorrem a imagem como se pudessem tocar a mulher que já não está ali. Acaricia o rosto dela, encosta o porta-retrato no peito e, finalmente, desaba. O choro não é apenas tristeza, é arrependimento, é culpa. É a lembrança de algo que volta todas as noites e que ele jamais conseguiu enterrar. Na sala silenciosa, só se ouve a respiração trêmula de Heitor, abraçando uma memória que se tornou seu tormento. Mais tarde, no estacionamento da faculdade. O estacionamento está quase vazio. Heitor caminha em direção de seu carro. Seu semblante ainda carrega o peso da tarde. De repente, um som irritado quebra o silêncio. Sofia sai de dentro de seu carro, frustrada. Ela praticamente explode. Mas que droga! Heitor se aproxima com cautela, observando a tensão dela. Aconteceu alguma coisa? Pergunta. Sofia respira fundo, tentando se controlar. Explica que o carro não quer funcionar. E o pior, ela tinha feito um reparo há menos de uma semana. Agora vai precisar chamar um táxi. Heitor pensa por um instante e oferece: eu posso te dar uma carona. Ela hesita. Olha para ele com uma mistura de vergonha e delicadeza. Eu não quero incomodar, professor. Mas Heitor insiste. Não é incômodo. Sofia acaba cedendo. Sorri, ainda que um pouco tímida, e avisa que não vai para casa. Pretendia comer algo antes. Heitor responde sem pensar duas vezes: eu te deixo onde você quiser. Há algo no ar, não necessariamente romântico, mas inquietante. Sofia agradece, e Heitor abre a porta do carro para ela com uma gentileza. Ela entra. Dentro do carro de Heitor. Heitor dirige em silêncio, o olhar fixo, mas claramente longe dali. Sofia o observa de lado, estudando cada gesto dele, até que finalmente decide falar, com cuidado, mas sem rodeios. Ela comenta que percebeu o quanto ele ficou perturbado ao vê-la, que sua reação não foi apenas de surpresa,
mas de alguém que acreditou por um instante estar diante da própria esposa morta. Heitor endurece imediatamente. O semblante dele muda. Não quero comentar nada disso. A voz é firme, fechada, quase dolorida. É um assunto que o desagrada, e isso é tudo o que ele permite. Sofia se encolhe um pouco, sem graça, pede desculpas e vira o rosto para a janela, observando a cidade passar. Depois de um silêncio denso, Heitor pergunta: "Onde você quer ficar?" Sofia aponta para um café. Está com fome e dali pode caminhar para casa, mora perto. Heitor estaciona em frente ao café. Então, antes que ela desça, ele respira fundo e confessa: "Não quis ser rude, é que não falo desse assunto há muito tempo, embora ele viva na minha cabeça." Sofia o olha com gentileza. Diz que falar às vezes faz bem, mas respeita o jeito dele. Agradece pela carona, sai do carro, mas algo a faz voltar. Sofia se inclina na janela aberta e pergunta, com uma naturalidade que contrasta com o peso da conversa: "Você quer me acompanhar, professor?" Heitor hesita. O convite parece simples, mas para ele não é. "Acho melhor não." Sofia insiste. É só um café, nada demais. Mas Heitor confessa o verdadeiro motivo. "Você não sabe o quanto se parece com Ângela. Estar ao seu lado me deixa nervoso, assustado, e tudo de bom que vivi com ela passa diante dos meus olhos." Sofia sorri, um sorriso calmo, quase acolhedor. Ela o convida novamente. Enquanto tomam um café, ele pode lhe contar suas histórias. Ela diz ser uma ótima ouvinte. Heitor respira fundo e, pela primeira vez naquela noite, sorri de volta, ainda que discretamente. "Está bem, eu vou com você." Os dois caminham em direção ao café, e a sensação é a de que uma porta foi aberta, não a de entrada do lugar, mas de algo muito mais profundo. No café. Sofia toma um gole de café, calma, enquanto observa Heitor como quem espera que ele encontre coragem para dizer algo que estava reprimido há muito tempo. E ele encontra. A voz de Heitor sai baixa, quase arranhada. Há 20 anos, Ângela morreu em um acidente de carro. Ele lembra de muito pouco. Os médicos dizem que o trauma foi tão grande que a mente dele apagou detalhes do dia. Mas alguns fragmentos ficaram cravados como lâminas. Heitor tenta continuar, mas a emoção o domina. As mãos tremem. Ele respira fundo, mas o ar parece não vir. E então revela o que sempre o destruiu. Não foi só a esposa que morreu naquele acidente. O filho deles, de 5 anos, estava no carro. Sofia imediatamente segura a mão dele. Os olhos dela suavizam, cheios de pena e algo mais profundo, quase uma conexão silenciosa. Heitor continua chorando. Lembra-se da discussão dentro do carro, não sabe sobre o que, nem por quê. Depois, tudo fica escuro e os flashes aparecem. Ângela sem vida, ensanguentada, e o filho caído fora do carro. Sofia fica com pena de Heitor. Ela diz que jamais imaginaria tamanha dor. Heitor explica que às vezes toma tantos remédios que tem alucinações. Por isso, ao ver Sofia, acreditou que estava diante de Ângela. Ele sente vergonha. Sofia o observa com cuidado, quase com ternura, e ergue seu rosto com delicadeza. "Me conta algo bom", ela pede. "Uma lembrança feliz." Heitor sorri, pela primeira vez de verdade. Conta sobre Ângela na praia com amigos e a brincadeira com as armas de água, que ela encheu de tinta colorida. Todos ficaram parecendo um arco-íris ambulante. Um amigo teve o cabelo roxo por semanas. Heitor ri e Sofia ri junto. Por um momento, a dor dá espaço à luz, mas a conversa volta para ela. Sofia diz que veio do interior recentemente. Só tem a mãe, e as duas não se dão bem. Ela veio buscar seus próprios sonhos, longe das expectativas que não eram suas. Heitor observa isso com admiração. Diz que ela tem opinião própria e que isso a levará longe. Então pergunta, quase sem pensar: "E namorado, você tem?" Sofia ri.
conta do ex, ciumento, possessivo, sufocante, terminaram uma semana antes de ela vir para a cidade. Heitor entende perfeitamente e acrescenta, olhando para ela com sinceridade inquietante: "Você é uma mulher e tanto." Sofia estranha o elogio. Ele acabou de conhecê-la, como pode afirmar algo assim? Heitor respira fundo e responde apenas: "Eu sinto." Sofia sorri e eles se olham nos olhos, um momento enigmático. Na sala da casa de Heitor. Heitor entra. Sofia o acompanha logo atrás. Ela olha ao redor, deslizando os olhos pelos móveis, pelos quadros, pelos detalhes que contam histórias silenciosas. A sala é elegante, mas carrega algo melancólico, como se cada objeto estivesse preso ao passado. Sofia comenta: "Você tem uma casa muito bonita, professor." Heitor agradece com um sorriso discreto. Admite que ainda mantém ali algumas coisas que Ângela gostava, coisas que ele não teve coragem de mudar. Há um silêncio curto, mas carregado. Ele oferece algo para beber. Sofia recusa, mas acrescenta, com um tom que prende a atenção de Heitor: "Quero outra coisa." Ele franze o senho, curioso. "O quê?" Sofia dá um passo à frente, olha direto nos olhos dele e diz: "Ver uma foto da Ângela." Heitor fica imóvel por alguns segundos. Então, lentamente, ele sorri. Um sorriso que mistura carinho, dor e talvez um pouco de alívio. "Vem comigo," ele diz, e os dois caminham para dentro da casa, lado a lado. Em um quarto da casa, Heitor gira a maçaneta devagar, como quem está prestes a abrir uma porta que guarda mais que memórias. Quando a porta finalmente se abre, o ar parece mudar. Fica mais denso, mais frio, quase sagrado. Sofia entra atrás dele e imediatamente seus olhos se arregalam. O quarto está repleto de fotos, quadros na parede, porta-retratos espalhados pelos móveis, lembranças cuidadosamente preservadas, como se o tempo tivesse parado ali dentro. Sofia olha em volta, impressionada. "Meu Deus, você fez um santuário para ela?" Heitor respira fundo antes de responder. A voz dele carrega um cansaço antigo. Ele explica que não quis jogar nada fora, que o médico recomendou retirar tudo da casa para que ele pudesse seguir em frente. Mas ele não conseguiu. Então, reuniu tudo ali, trancado. Um espaço onde pudesse visitar Ângela sempre que a saudade apertasse. Sofia pega um porta-retrato. Observa a foto com atenção quase inquietante. Os olhos dela percorrem cada detalhe do rosto de Ângela, como se comparassem, ponto a ponto, os traços que também existem nela. Depois de um longo silêncio, ela diz: "Realmente, ela se parece comigo." Heitor desvia o olhar, visivelmente tocado pela cena. Diz que vai deixá-la à vontade e que estará lá embaixo. Mas Sofia devolve o porta-retrato à mesa, com cuidado, e responde imediatamente: "Eu vou com você." No corredor dos quartos da casa de Heitor. Heitor tranca o quarto de Ângela. Ele olha para Sofia. "Ninguém entrou aqui antes. Ver você ali era como se a Ângela tivesse voltado." Sofia o encara com um olhar firme, profundo. Ela responde com um tom provocador, cheio de intenção: "Eu não sou ela, professor, mas acredito que temos o mesmo gosto para homens." A tensão se instala entre os dois. Heitor respira fundo, tentando recuperar a racionalidade. "Melhor descermos," diz, tentando se afastar. Mas Sofia dá um passo à frente. "Está com medo de mim?" Heitor recua um pouco, mas a verdade escapa em murmúrio. "Não. Estou com medo de fazer o que não devo." Ele tenta sair, mas Sofia segura o braço dele, puxa-o de volta, e seus olhos se encontram, perto demais. "O que você não deve fazer, professor?" ela pergunta.
pergunta quase sussurrando. A pergunta fica suspensa no ar. E então a escolha é feita. Heitor a beija, com paixão, com urgência, como alguém que tenta matar a saudade de um fantasma e acaba despertando o outro. Sofia retribui o beijo, sem hesitação, e o corredor parece desaparecer ao redor deles. Entre beijos e respirações ofegantes, Heitor tenta recuperar algum senso de realidade. Você é uma das alunas da faculdade? Mas Sofia desliza a mão pelo rosto dele, sorrindo com um charme perigoso. Eu não vou contar a ninguém que fiz amor com o diretor. Heitor e Sofia se beijam novamente.